Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro Nuno Moreira, depois do Garré, que chegou no dia de ontem, né, se não me engano, ontem, o tempo tá passando rápido, a gente até confunde aí o tempo. Garré chegou, beleza, tranquilinho, agora foi a vez do Nuno Moreira, tá tudo confirmado, irmão, não vai ter aquela situação do, o Vasco foi, não conseguiu, igual foi do Bruma, né? Não, tranquilinho, o Garré já tá no Rio de Janeiro, Nuno Moreira também chegou hoje, está no Rio de Janeiro, e aí já falou, já deu aquela entrevista, falando que está feliz, que conhece a história do Vasco, que o Vasco é muito grande, tem aquela ligação com Portugal. Cara, muito boa sorte aí ao atacante Nuno Moreira. É uma posição muito carente no Vasco, tá? Muito carente, tá? O Vasco teve muita dificuldade depois que saiu o Peck e o Marlon Gomes, tá? E aí, quando o Adson e o David acertaram, né, cara? Quando o Adson e David acertaram, machucaram. E aí o Vasco não conseguiu repor na posição, trouxe aquele Emerson. Aí o Pedrinho e o Felipe ficaram loucos no mercado, né? Maxime Domingues trouxeram para jogar na ponta, um jogador que é meia. Isso aí, eu vou te falar, isso aí foi um erro grave dessa análise de desempenho do Vasco, cara. Erro gravíssimo, irmão, erro gravíssimo. Trouxeram um jogador que é meio de campo para jogar na ponta, tá? Aí, Maxime Domingues, Jean Davi, o chileno, que não joga nada, Emerson Rodrigues, o colombiano, cara do céu, e o Alex Teixeira em fim de carreira. Essas foram as contratações, nenhuma deu certo, e eu espero que agora dê certo aí a chegada do Nuno Moreira. Eu tô levando fé nesse Nuno Moreira, o técnico do Casa Pia de Portugal, que era o time dele, elogiou muito ele, tá? Tomara que dê certo também no Vasco. Com relação ao Garré, cara, tem uma curiosidade aí com relação à contratação do Garré. O Garré já queria jogar amanhã contra o Botafogo, irmão. Falou, vou poder estrear contra o Botafogo? Cara, o cara tá querendo. Isso é bom demais, né? Só tem aquela questão que eu fico com uma pulga atrás da orelha com o Garré, questões de lesão, né? Mas é um jogador, irmão, que tem bons números, tá? Tomara que não fique no departamento médico, tá? E possa também ajudar o Vasco nessa temporada. O Vasco encaminhou com o Atlético Mineiro a contratação, né, o empréstimo do Palácios, tá? Atacante Palácios, tá tudo certinho com o Atlético Mineiro, só falta agora algumas questões com o jogador. Fechando com o jogador, Palácios vai ser novo reforço do Vasco, mais um, tá? Mais um reforço aí, ele vem emprestado até dezembro, mas vai ter os direitos econômicos pré-fixados, tá? E aí o Vasco vai ter a opção de adquirir os direitos econômicos do jogador. Lembrando que esse jogador, o Palácios, cara, ele deu um dos piques mais rápidos do último Brasileirão. 36 km por hora. O cara é veloz. Tomara que ajude o Vasco, né? Não estava dando certo no Atlético. A gente até questiona isso, né? Bigode, é refugo. O Atlético não tá querendo. Eu também penso assim, cara. Fica com aquela pulga atrás da orelha também. Mas a gente torce para que também, se o Vasco confirmar a contratação do Palácios, que seja mais um jogador que dê certo. Com relação ao Lloyd Augusto, parece que não vai rolar, tá? O Alanyaspor da Turquia tá batendo o pé, tá dificultando a negociação, tá? Então o Lloyd Augusto não deve vir, e isso é bom, cara. O cara nem tem bons números na Turquia, pô, não dá, cara, para vir pro futebol brasileiro. Inclusive, a imprensa dizendo que o Pedrinho conversou com ele, que ele conhece a história do Vasco, que ele queria muito jogar no Vasco, mas não vai dar para você, Lloyd Augusto, não vai dar para você, porque o Alanyaspor da Turquia não quis fazer negócio. Com relação ao Neiser, né, o Neiser Villarreal, colombiano, 19 anos, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, né? O Vasco já acertou tudo com Milionários e agora já marcou uma reunião com os empresários do jogador para definir questões salariais do jogador. Claro, já passei para vocês, os empresários
estão querendo forçar uma barra para tirar ele de graça do Milionários, tá? Ele está com o contrato encerrando, então querem tirar ele de graça do Milionários e tentar um clube europeu, querem mandar ele para a Europa, tá? Vamos ver se o Vasco consegue seduzir o jogador, né, através disso aqui, ó, através de salário, porque o Vasco já acertou tudo com Milionários, tá? Falta só acertar com o jogador que viria para ser reserva imediato do Verratti, meu parceiro, é o colombiano Neiser Villarreal. Inclusive, essa é uma boa contratação, jogador jovem, uma promessa. Essa contratação estou gostando muito, tomara que dê certo. Inclusive o Ryan, que também jogou o Sul-Americano Sub-20, elogiou muito o jogador, tá? Disse que é muito bom o jogador e que vai ser uma boa contratação pro Vasco. Parceiro, então é o seguinte, ó, confirmado Nuno Moreira, atacante que joga pelo lado, Garré, atacante também que joga pelo lado, tá? Palácios, o Vasco já acertou com o Atlético Mineiro, falta acertar com o jogador. E o Neiser Villarreal, não é, o Palácio é atacante que joga pelo lado, tá? O Villarreal não, o Villarreal é um jogador centroavante, tá? E já o Vasco já acertou com o Milionários, falta agora acertar com o jogador. Então a gente já tem duas contratações confirmadas de 2 atacantes e mais 2 atacantes que faltam fechar questões salariais, tá? Que devem ser reforços também do Vasco. E aí a gente pensa, irmão, mais 4 atacantes, tomara que dê certo, né? Tomara que venham para ajudar e melhorem aí o desempenho do Vasco no ataque. Hoje o elenco é muito fraco. Tomara que essas contratações resolvam a nossa vida. E aí o Vasco, né, já sabendo que o Piton pode sair na janela, não, talvez não nessa janela, falta só uma semana para ela fechar. Mas o Piton pode sair para a Itália no meio do ano. Então o Vasco já está atrás de um lateral esquerdo, tá? Para trazer o lateral esquerdo na janela de julho. E também o Vasco não desistiu de contratar mais um zagueiro, tá? O Vasco quer mais um zagueiro. O zagueiro que o Vasco está tentando é o Balbuena, zagueiro paraguaio, 33 anos, zagueiro experiente, muito bom zagueiro. Inclusive indicação do Carille, jogou com o Carille no Corinthians, tá? Esse pode ser o nome que o Vasco vai trazer no meio do ano, na janela de julho, que seria uma ótima contratação, porque o Balbuena é um zagueiro experiente, muito bom zagueiro. E aí, cara, a gente, com essas contratações, a gente começa a ter um pouquinho de esperança, né? Ah, meio do ano vem um Balbuena, beleza, acerta a zaga, belezinha. Ah, ali no ataque agora a gente pode ter, já tem 2 jogadores para reforçar esse ataque, a gente pode ter mais 2, né? Que seria o Palácios, atacante pelo lado, e o Villarreal, que é um centroavante para ser reserva do Verratti. Então, já começa, essas contratações já dão um pouquinho mais de esperança para o vascaíno, né? Eu queria que você comentasse, inclusive, isso. Se você gostou das contratações e se isso te dá um pouquinho mais de esperança para o Vasco ter um ano melhor, tá? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.